Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Deixa teu ser encontrar o amor. Ó Senhor, vós sois clemente, vós sois bom. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, a minha prece, o lamento da minha oração. Escutai, Senhor, a minha prece. Qual é a prece que você quer fazer para Deus neste momento? Por quem você gostaria de rezar agora? Hoje, domingo, nós costumamos rezar por todas as intenções, pelas comunidades que se reúnem para celebrar a palavra, a Eucaristia, pelas famílias que se reúnem para o descanso, para conversar, para compartilhar a vida, né? Geralmente, dia de domingo é o dia também do encontro, né, da família. Todo mundo trabalha, passa a semana cada um para um lado, e aí dia de domingo é o dia de se encontrar, para rezar junto, para orar junto, mas também para comer junto, né, para o descanso. Então vamos trazer presente toda a nossa família, né, todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 43. Ouvi, irmão e irmã, palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Querem que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixe crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio, e amarrem feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é semelhante a uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E se torna uma árvore de modo que os pássaros do céu vêm e faz os seus ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado.
até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos, os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho narra aqui 3 parábolas, né? O joio, a semente de mostarda e o fermento. Todos se referem ao reino de Deus. O reino de Deus é como, né, a mulher que colocou a massa, o fermento na massa. O reino de Deus é como o homem que plantou a pequena semente de mostarda e assim por diante. Então, as 3 parábolas se referem ao reino de Deus. O joio, meu irmão e minha irmã, é uma planta muito parecida com o trigo, né? E só é possível distinguir uma da outra quando se forma a espiga. Porque a espiga do joio ela é um pouquinho mais fina, né? Dizem que não conheço, mas que os caroços são bem pretos, né? Então, com essa parábola, a gente voltando aqui, com essa parábola, Jesus vem nos dizer que o bem e o mal estão juntos, se misturam. O bem e o mal sempre estão juntos, se misturam, né? Inclusive neste mundo, né? Neste mundo. Sobretudo neste mundo, o bem e o mal estão juntos. Inclusive dentro de cada um de nós. E aí eu posso dizer, mas eu rezo muito, eu vou muito à igreja, então o mal não está dentro de mim, está sim. Eu já falei isso em outros momentos, né? Que o mal e o bem está dentro de nós e o que sobressai é aquele que a gente alimenta mais. Se eu alimento o mal, ele vai sobressair. Se eu alimento o bem vai sobressair. O mal, ele tem aparência de bem. O mal sempre tem aparência do bem. Somente o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, por isso a gente precisa rezar, a gente precisa pedir muitas luzes do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode fazer com que a gente perceba a diferença, né? Do bem e do mal. Porque o bem sempre vem disfarçado de bem, né? O mal sempre vem disfarçado de bem. E Deus, ele é tolerante. Interessante, na parábola do joio, Deus é sempre tolerante. Ele dá tempo para que todos se convertam. Portanto, a parábola é bem legal mesmo, porque diz assim, olha, Deus dá tempo. Então, não corte nada agora, vamos deixar. Então, todas as pessoas têm esse tempo grande para ir mudando, para ir fazendo mudança, né? E a gente tem essa oportunidade. Então, Deus é muito generoso, Deus é muito tolerante. Ele dá tempo para que todos se convertam, né? É fácil, meu irmão e minha irmã, ser bom, né? Vivendo onde só se impera o bem. Então, aí é fácil ser bom, né? Agora mesmo, o grande desafio é ser bom quando o bem e o mal se misturam, né? Aí é o nosso grande desafio, né? A segunda parábola, ela fala da parábola, né,
da semente da mostarda, né? A semente da mostarda é a menor das sementes, ela é bem pequena. Mas quando ela é lançada na terra, ela cresce, né? Quando ela é lançada na terra, ela cresce. Se ela não for lançada na terra, ela vai, né? Ela vai ficar ali do mesmo jeito, né? Mas quando ela é lançada na terra, ela vai crescer, ela cresce, ela dá frutos, ela faz o bem, porque ali todos os pássaros, como diz o Evangelho, vêm fazer seus ninhos, né? Nos seus ramos. O reino de Deus é como uma pequena semente. O reino de Deus é como uma pequena semente lançada aonde? Lançada no coração do ser humano. O reino de Deus é uma pequena semente lançada no coração do ser humano, né? Cada cristão, ele é depositário dessa pequena semente da fé, do amor, do carinho, da acolhida, né? Então, e essa é uma força de transformação. Com certeza, se a gente se deixar, essa pequena semente da fé que foi lançada em nosso coração, ela vai com certeza fazer milagre. Ou seja, pode transformar o mundo e a sociedade. A gente só precisa se colocar à disposição do reinado de Deus. Então, Jesus termina o evangelho de hoje contando, né, aqui a última parábola, e depois ele vai explicar em casa para os discípulos a parábola do joio, né? Ele faz uma explicação. Mas aqui ele vai ilustrar, né, os seus ensinamentos com a parábola do fermento, né? A imagem do fermento na massa e a força do reino de Deus. O fermento é pouco, né? A gente sabe que uma porção enorme de massa, você coloca uma colher de fermento, essa massa vai crescer. Então, assim, aquilo que a gente faz, a nossa contribuição, ela pode ser pequenina, mas se a gente coloca ali à disposição, com certeza vai fazer o reino de Deus crescer, vai fazer com que essa sociedade se transforme. A gente só precisa saber que a gente precisa colocar em prática, dar a nossa pequena contribuição. Qual é o grande problema? É que a gente se sente pequena, não tenho força, é muita pouca coisa, né? O mundo é maior, é muita gente, é tudo muito grande, e aí a gente vai se esquivando, né? A gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, mas se eu coloco o meu pouquinho, o outro coloca o seu pouquinho e assim por diante, né? O reino de Deus é feito de pequenos gestos, de pequenas atitudes. O reino de Deus é a paixão, sempre foi a paixão de Jesus. Por isso ele não teve medo de dar a sua própria vida para fazê-lo acontecer entre nós. O reino de Deus sempre foi a paixão de Jesus Cristo e deve ser também a nossa paixão. Jesus não teve medo de doar a sua própria vida para fazer com que esse reino de Deus acontecesse entre nós. Que nós também não tenha medo de jeito nenhum de contribuir para que esse reino de Deus aconteça. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.